Então, bom dia, né, a todos. A gente vai continuar o nosso estudo das teorias administrativas, dessa vez estudando a teoria da burocracia, ou modelo burocrático da administração. Essa teoria, ela surge antes das teorias a teoria comportamental e antes da teoria neoclássica. Só que a gente estuda ela depois. Por quê? Vamos entender o contexto temporal dessa teoria. Essa teoria, ela surge junto com a teoria clássica. Então, ela surge até antes do que a teoria a teoria das relações humanas. A primeira teoria de todas é a teoria da administração científica. Depois da teoria vem a teoria clássica e, em conjunto com ela, também surge a teoria da burocracia. A teoria da burocracia, ela surge justamente para trazer ordem para as empresas que estavam crescendo, né? Assim como a teoria clássica, ela resolveu, por ordem, né, organizar as empresas, estruturar as empresas em departamentos de forma que os processos se tornassem mais organizados, mais eficientes. A teoria da burocracia também visou isso através de procedimentos, né? A gente vai já entender o que é burocracia, o que é, né, como é que funciona isso. Mas ela visou exatamente isso, estruturar a organização através de procedimentos visando a eficiência e eficácia dos processos. Né? Então, ela surge até antes da teoria da administração científica. Mas por que a gente estuda só agora? Né? Por que a gente estuda só agora? Porque ela é uma das, mesmo ela já tendo passado muito tempo, já é uma teoria muito antiga, ela é utilizada até hoje por quase que todas as organizações. Todas as organizações utilizam o modelo burocrático, né? Umas com maior ou menor grau, né? A gente vai já entender os graus, né, da burocracia. E aí, por que a gente estuda só agora, né? Porque nós vamos entrar em algumas administração e as teorias administrativas, a gente vê por abordagem. Por exemplo, a gente está estudando as teorias administrativas por abordagem. Então, por exemplo, a gente estudou a abordagem clássica. A abordagem clássica é formada por quais teorias administrativas? Hein? Quais são as teorias que compõem a abordagem clássica da administração? Hein? Quais são? Oi, Terra para Júpiter, vocês estão me ouvindo? Estão aí? Estamos. Estou tentando lembrar. Quais foram as primeiras teorias? A teoria científica. A teoria geral e a teoria... A primeira foi a teoria geral da administração, não foi? Não. A teoria... A científica. A primeira foi a científica. A primeira foi a científica. Certo. A teoria da administração científica, né? A científica de Taylor. Qual foi a segunda? Qual foi a segunda teoria? Hein? Qual foi a segunda teoria? Quem foi que propôs a teoria da administração científica? Taylor. Qual foi a próxima teoria? É uma que é totalmente controversa, a administração científica, eu não lembro o nome. Não. Ela não é... Não é essa? Ela não é contra a administração científica. É a de Henry Ford, né? Foi a clássica, não? Ford não criou teoria, não. Vocês estão confundindo as coisas. Não, mas teve a participação, né? Teve um pouquinho a participação dele. Aí eu lembro que... Qual é o nome da teoria? Gente, tá Foi a aqui. clássica. Teoria clássica. Quem foi que criou a teoria clássica? Fayol. Muito bem. Fayol. Então, a teoria da administração científica e a teoria clássica, elas formam a abordagem clássica da administração. São essas três teorias. Aí nós temos a abordagem humanística.
Quais são as teorias que formam essa abordagem humanística? Aquelas relações humanas. Teoria das relações humanas. Qual outra? A do comportamento, teoria comportamental. E só. Teoria comportamental. A neoclássica, ela tem uma abordagem própria, a abordagem neoclássica. Que ela meio que pega a teoria clássica e reafirma, né, e pega o que tinha antes. A abordagem, o modelo burocrático, ele faz parte de outra abordagem. Ele nem está aqui na clássica, embora surja nessa época aqui, ó, embora a teoria da burocracia surja nessa época, concomitante à teoria clássica, a gente estuda depois porque a gente está vendo a evolução do pensamento administrativo, o pensamento das teorias. Por exemplo, na teoria da administração científica, o pensamento era aumentar a eficiência. Na teoria clássica, o pensamento era estruturar a empresa, né? Organizar a empresa e organizar as funções do administrador. Na teoria das relações humanas, o pensamento era humanizar as relações humanas, ou seja, humanizar a empresa, as relações da empresa. Na teoria comportamental, a ênfase era estudar o comportamento das pessoas e indivíduos na organização. Já a abordagem estruturalista, ela vai estudar a estrutura em si da empresa, a forma em si que a empresa está estruturada. Então, ela meio que vai pegar um pouco da teoria clássica, da forma como a empresa está organizada, e vai analisar como essa empresa está organizada, né? Através das empresas mecanicistas e orgânicas, né? Então, na abordagem estruturalista, a gente tem duas teorias. Estruturalista. Que é a teoria da burocracia. E a teoria estruturalista. A teoria estruturalista, a teoria estruturalista a gente vai estudar na próxima aula, tá certo? Então não vou falar muito sobre ela hoje. O que a gente precisa estudar hoje é a teoria burocrática. E por que ela está dentro dessa abordagem estruturalista? Porque ela tenta estruturar de forma organizada as empresas. Antes da gente entender esse modelo estruturado, eu queria falar sobre burocracia em si. Burocracia. O que vocês entendem como o que seja burocracia? Quando vocês escutam a palavra burocracia, algo burocrático, vocês têm em mente o quê? O que vem na cabeça de vocês? Ordens. Algo que difícil, papelado. Algo que está muito regrado, que tem uma base muito estruturada. Burocrático me vem à cabeça as pessoas que estão na advocacia, que tem muitas regras, que tem muitos caminhos que devem ser seguidos de uma forma, sabe? E também eu acho que todo estabelecimento tem a sua burocracia, né? Tem as suas regras, as suas regras, né? É a base da escrituração também, né? Que tem que estar tudo registrado. Mas vocês veem isso como algo positivo ou como algo negativo? Quando vem a palavra burocracia, vocês pensam... Eu acho que como algo negativo. Não, eu vejo como algo negativo quando fala assim, alguma coisa muito burocrática, porque é alguma coisa muito complicada. É mais complicado, mas às vezes é o bom, né? Peraí, deixa eu entender a fala da Valéria. Mas você acha que é negativo? Toda burocracia é negativa ou só aquela que é ao extremo? Aqui é ao extremo.
Então, não é toda burocracia que é negativa no seu pensamento. É só aquela que realmente tem muito. Exatamente. E vocês? O que vocês acham? Para mim, ela é positiva. Porque Por quê? Porque normalmente a gente tem que definir padrões, definir regras, fazer uma papelada, mesmo sendo um caminho complicado, como a Valéria disse, acho que é necessário para ter uma regulação, uma forma de você saber, até por exemplo, quando você está lucrando, como é que você vai ter os documentos para isso? Basicamente, isso entra na parte burocrática. Deixa eu perguntar outra coisa. Para existir burocracia, é necessariamente necessário ter papel, ter documento? Não. Por quê? É possível existir burocracia sem papel, sem documentos? Não. Eu acho que não. Por quê? Porque a burocracia está apoiada na papelada. E na Necessari- liderança que se cabe pela papelada também. Muito da necessariamente, liderança ele está apoiado. necessariamente, quer dizer que necessariamente tem que ter papelada para ser burocrático. Sim. Sim. Os outros concordam com o Gabriel? Concordo. Raika? Por que você concorda, Raika? Tem que ter papel, senão não é burocrático. Sim, eu acho que tem que ter, né? Porque o papel vai marcar, é como se fosse uma lei. Vou dar um exemplo. Todos vocês, quando vão instalar um aplicativo, seja qualquer aplicativo, ele vai, antes de você aceitar instalar o aplicativo, ele vai ter lá umas normas. Essas normas é o que a gente fala de contrato, né? São as leis e os termos. E tem aplicativos que, se você não apertar o botão eu aceito, você não instala o aplicativo. Aquelas normas é o que a gente chama de burocracia. É uma espécie de burocracia. São normas, né? São regras. Vocês assinaram algum papel para instalar o aplicativo? Já. Papel, não. Não. Não, mas peraí. Mas ele é papelado, só que é uma papelada digital. Os tempos mudaram e o papel mudou. Hoje em dia é só site. Entendi. Quando você estava dizendo sobre papelado, eu achava que você abrangia também nesse fato. Entendeu? Mas, hoje em dia, o papel é o digital, é a mídia digital. Entendi, Gabriel. É porque, assim, vamos entender. Burocracia, vamos entender. Já ouvi vocês, agora vamos entender o contexto, né? O contexto. As pessoas, elas, de certa forma, elas criaram um estigma para a palavra burocracia. Quando você escuta a palavra burocracia, você já vê como algo ruim. Isso é burocrático, isso é burocrático. Maria, burocrático demais, tem papel demais, tem regra demais. Né? E tudo isso que tem regra é visto como algo negativo. Né? E também a maioria das pessoas associa a palavra burocracia com papel, com papelada, com documentos. E não é só isso. A burocracia é isso, mas não é só isso. Né? O que é burocracia? Burocracia é o conjunto de regras, normas, procedimentos, ordens, né? Para estruturar um determinado sistema, uma determinada sociedade. A nossa sociedade, por exemplo, é uma sociedade basicamente burocrática. Por quê? Porque é uma sociedade fundada em leis. Imagina aí se não existisse lei, né? Se não existisse lei. Ia ser uma zorra, né? Iria ser uma bagunça. Todo mundo ia poder fazer o que quisesse. E desde os primórdios da humanidade, que a nossa sociedade humana foi estruturada em leis, né? Desde das primeiras sociedades, né? O primeiro código conhecido de direito é o Código de Hammurabi, né? Aquele que diz lá, olho por olho, dente por dente, né? Antes de Hammurabi já existiam os códigos religiosos, né?
as leis, né, religiosas. Então, a nossa sociedade, ela está regida em leis, em procedimentos, justamente para estabelecer a paz e o convívio social, né? Sem leis, sem procedimentos, a nossa sociedade seria uma bagunça. Imagine se todo mundo pudesse fazer o que quisesse. Por exemplo, eu iniciei a aula de hoje fazendo um procedimento burocrático. Qual o procedimento burocrático? A frequência. A frequência é um procedimento burocrático. Como era feita essa frequência? Antes, no ensino presencial, como é que eu fazia? Eu abria antes, né? Bem antes, né? Em 2018, por exemplo, a gente tinha um diário impresso em papel. Então, eu ia chamando o nome de cada aluno e ia marcando lá no diário impresso. Depois, inventaram um tal de diário online. Então, a gente tem o aplicativo, né, o programa, né, o diário online, e aí a gente fazia, né, a chamada, né, chamava o nome de cada aluno e já ia marcando lá no aplicativo. E automaticamente já ia aparecendo a presença e a falta no aplicativo do aluno, né, que vocês têm, o aluno online, que aparece tanto as notas como também a participação em frequência. Com o ensino remoto, muita gente não teve o básico da escola, que foi o acesso à escola em si, o acesso às aulas, porque o ensino remoto, ele, de certa forma, aumentou as desigualdades em que só quem tem acesso à escola seriam aquelas pessoas que têm internet. Como o Estado não deu o mínimo, por exemplo, para vocês irem à escola no presencial, o Estado oferece transporte, porque é a obrigação do Estado oferecer educação a vocês. Então, para que vocês tenham acesso à educação, é necessário que o Estado dê uma série de coisas, farda, pague, né, professores, toda uma estrutura, e também pague o transporte. No ensino remoto, muitos alunos foram privados do acesso à educação porque não tiveram acesso à internet. Então, por não ser uma universalidade, nem todos terem direito à internet, os professores desde 2020 não estão registrando essas faltas no diário online. Mas é necessário criar um instrumento para verificar aqueles alunos que estão participando ou não. E aí cada professor faz essa frequência de um jeito. Eu e a Cíntia, nós e alguns professores, antes a gente utilizava o Forms, e ainda utiliza, né? Eu ainda utilizo o Forms, né? Mas eu mudei a minha estratégia porque alguns alunos estavam burlando a regra, né? A norma. Qual era a regra e qual era a norma? Só assinar quem estava presente no horário da webconferência, assinava aquele formulário, né, no horário da webconferência, e eu sabia que naquele horário que o aluno estava assinando aquele formulário, ele estava online na webconferência, ele estava assistindo a webconferência. Só que o que estava acontecendo? Alguns alunos estavam burlando essa regra. O que eles estavam fazendo? Estavam passando o link do formulário para outros alunos que não estavam presentes, sabe lá Deus como, né? Pelos grupos do WhatsApp da vida, né? E esses alunos que não estavam presentes na webconferência estavam assinando a frequência, ou mesmo o colega estava assinando para outra, né? Então, estavam burlando essa regra, né? Estavam burlando Como eu descobri isso, eu descubro as coisas, né? Depois de muito tempo eu vim descobrir, né? Mas um dia a gente descobre. E o que foi que eu fiz? Modifiquei a forma, né? Burocrática. Tive que aumentar a burocracia para que eu chegasse ao meu objetivo, que era verificar essa frequência de forma mais adequada. Como é que eu estou fazendo agora? Estou fazendo a frequência no momento da webconferência. Só assim eu tenho a certeza que o aluno que está frequentando a webconferência realmente está frequentando a webconferência. Se ele vai assistir depois a gravação do YouTube, não importa, ele vai assinar depois, mas vai ficar com a presença assíncrona,
porque a presença assíncrona, eu não sei se ele está assistindo o vídeo ou não, só está assinando a frequência. Então, não tenho garantia de que aquele aluno está assistindo a aula, porque ele pode muito bem pegar o vídeo, assistir 5 minutos do vídeo e assinar a frequência. Então, é diferente daquele aluno que passa 1 hora e meia na webconferência. Não tem como contabilizar a mesma frequência. Por mais que eu sei que alunos que não participam da aula na webconferência assistem depois da gravação, mas tem alunos e alunos. Pense aí se a gente fosse manter com a mesma regra para todos. Veja que eu estou dando um exemplo da frequência para ensinar, para expor. Então, assim, só continuando, né? O exemplo lá da frequência. As organizações, elas precisam criar procedimentos, criar normas, criar regras, para que as pessoas possam fazer os processos de forma adequada, né? De forma correta. Imagine se todos pudessem fazer o que quisessem nas empresas e nas organizações, nas instituições, nas escolas. Viraria uma simples bagunça. Então, a burocracia é necessária. Por mais que a gente veja como algo ruim, ela é necessária. As regras são necessárias. Pelo menos um pouco daquela regra, né? E a gente vai ver que existem níveis de burocracia. A gente entende que o ruim é igual a um remédio. Por exemplo, água. Se você não bebe água, né, você vai morrer. Se você bebe água, se você não bebe água, você vai morrer, porque você vai morrer de sede. Se passar uns 4, 5 dias sem beber uma gota de água, você vai acabar morrendo, se você não beber. E se você beber água demais, você também vai morrer, né? Você vai morrer por afogamento, né? Se você beber água, se beber uns 50 litros de água por dia, você vai morrer, os seus sistemas vão parar se você beber água demais, né? Chega um momento que seu corpo não vai aguentar, porque você não consegue beber mais do que você deveria, né? É aquilo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você toma o medicamento na hora certa, na quantidade certa, ele vai curar aquilo que ele, né, está, né, que ele foi desenvolvido para curar, né? Se você toma em uma menor quantidade, ele não vai fazer efeito. Se você toma ele em excesso, ele vai lhe fazer mal. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Da mesma forma, é a burocracia. Burocracia demais, em excesso, é extremamente ruim. Extremamente ruim. Tudo que é burocrático demais, que tem regra demais, que tem procedimento demais, é ruim. É considerado como extremamente ruim para as empresas. E tudo que não tem burocracia, que não tem regra nem procedimento, é considerado bagunça, não vai para frente, não dá certo, né? Então, vamos lá. Partindo aqui para o slide. Se queres passar, era bom, né? Então, assim, só voltando, né? Então, a abordagem estruturalista, ela surgiu como uma reação às práticas administrativas injustas causadas pela Revolução Industrial. Lembra lá, Revolução Industrial foi um dos estopins para a criação da teoria da administração científica. Lembra o que aconteceu lá na administração científica? Muitas pessoas se sentiram injustiçadas pela questão da eficiência de Taylor. Taylor tinha feito uma teoria, tinha tentado resolver a questão dos salários, aplicando o seu método científico, mas, de certa forma, muitas pessoas se sentiram injustiçadas pela questão dos salários, porque se sentiam exploradas, né? Porque trabalhavam demais e ganhavam não tão quanto deveriam ganhar.
Então, não tinha regras e procedimentos claros, né, que remunerassem o trabalhador, não existia férias, não existia benefícios de forma fixos, né, dos trabalhadores, então não existia questão de salário mínimo, condições mínimas de trabalho, horários fixos de trabalho, não existia isso. Lembra lá também na teoria das relações humanas, que eles pegaram, aumentava e diminuía, né, o horário ao bem prazer, né, dos chefes. Não existia não existia ordem, né? Não existia procedimentos que favorecessem tanto as pessoas que comandavam as empresas, ou seja, que estavam no comando das organizações, na alta cúpula da administração, como também os funcionários, né? Os operários. Não existia, não existia ordem, né? Então, por isso que surgiu a abordagem estruturalista, né? No caso, a teoria da burocracia, ela vai se preocupar em normatizar, em legalizar a estrutura da organização, e a teoria estruturalista vai se preocupar também na estrutura, mas também vai se preocupar em estruturar as pessoas e o ambiente, né, que a empresa está ao redor. Então, vamos lá. O modelo burocrático, ele vai surgir a partir da década de 40. Então, vamos lá. A teoria da administração científica, ela surge bem antes, né? Logo no começo da Revolução Industrial, né? Na década de 1910, né? 1920. Depois vem a teoria clássica, logo em seguida. E em seguida da teoria clássica, a gente tem a teoria da burocracia. Então, elas, se por ordem cronológica, se a gente fosse colocar por ordem cronológica, ela seria a terceira teoria administrativa. Ela surgiria até antes da teoria das relações humanas. E ela foi desenvolvida por Max Weber. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Weber nas aulas de sociologia. Se vocês não ainda escutaram sobre Max Weber, vocês vão estudar sobre ele, podem ter certeza, né? Só um instante. Vocês vão estudar sobre ele, podem ter certeza, né? Já estudaram sobre Max Weber? Não, que eu não lembro. Eu me lembro, ver uma coisa assim por cima, não sociólogo capitalista? Sim, capitalista. Tá aqui, ó. Sociólogo alemão, né? Ele é um dos principais sociólogos do capitalismo e ele que desenvolveu o modelo burocrático da administração. Foi ele que desenvolveu. Assim como Taylor é o pai da administração científica, Fayol é o pai da administração clássica, Mayo é considerado o pai da teoria das relações humanas. Weber é considerado o pai da burocracia, né? Aí, na sociologia, vocês vão estudar alguns autores. Vocês vão estudar o Taylor, vocês vão estudar o Ford, né? Mas o Ford, lembrando que o Ford não criou teoria, tá certo? Henry Ford não criou nenhuma teoria administrativa. Henry Ford... Ele teve uma boa participação, né? Só. Isso. Ele pegou o que Taylor tinha utilizado, né? Ele utilizou os princípios cunhados por Taylor e aplicou ele na empresa, né? Estruturou a empresa. Então, ele meio que colocou em prática o que Taylor tinha colocado, né? O que Taylor tinha proposto. E ele meio que revolucionou, né, a administração científica e deu boom para a teoria clássica. Então, ele meio que intermediou esse processo, né, do entendimento da teoria da administração científica para a teoria clássica. Mas ele não criou teorias, tá certo? O Ford, ele não criou nenhuma teoria. Por mais que seja, né, considerado o Fordismo, né? Mas porque o Ford, ele criou algo até então que não se tinha, que era a produção em massa. Por que fala Fordismo? O entendimento da produção, né? O Fordismo, ele é considerado uma concepção de produção, a produção em massa. Antes, as coisas eram feitas sob
de forma artesanal, sobre demanda, não tinha estoque. O que foi que Ford fez? Fez a produção em massa, fez o estoque, barateou os custos, produzia em massa para que todas as pessoas pudessem ter o modelo T. Mais recente, a gente tem o modelo toyotista. O modelo toyotista de produção. Vocês já ouviram falar no modelo? Tem um modelo... A gente vai estudar ainda sobre isso, mais na frente. Tem o Fordismo e o modelo toyotista. O que é o modelo toyotista? O modelo da Toyota. Foi implementado pela Toyota. Lá no Japão. Ele vem de certa forma se opor ao modelo Fordista, que era da produção em massa. Então aqui você tem um modelo de produção que a gente chama just in time. Just in time quer dizer feito na hora. Feito na hora. Ou seja, isso é feito sob demanda. Se você quiser comprar um carro da Toyota, você vai ter que entrar na fila de espera e aquele carro vai ser produzido do jeito que você quer. É o que chama estoque zero. Ou seja, você não tem estoque. Mas isso não tem nada a ver com o modelo burocrático, né? Só para... Eu comecei falando em Ford, né? E Ford já deu ideia do Fordismo, que já puxou para o toyotismo. Mas nada... Tem um pouco de burocracia, né? Mas não tem a ver com o que a gente está estudando hoje. Então, voltando aqui para a teoria da burocracia. Então, o modelo burocrático, ele foi desenvolvido por Max Weber, tá certo? E ele se baseia na racionalidade, certo? Ele foi desenvolvido em 1940, tá certo? Ele se baseia na racionalidade das atividades. Para Weber, há 3 tipos de organização, cada uma com autoridade. Então, esse modelo burocrático, ele se foca na racionalidade. O que é racionalidade? É o que Weber vai dizer de ordem, né? Na ordem. Racionalidade tem a ver com razão. De o porquê das coisas acontecerem, né? A razão daquilo acontecer, o objetivo daquilo acontecer, né? Então, vai de encontro com ordem, né? Com regras, com procedimentos, né? E essas regras, procedimentos, né, e ordens, elas vão existir por uma razão, né? A razão de ser. Lembra, cada empresa tem uma razão de ser, tem uma razão de estar, né? Tem uma razão, porque se ela não tivesse razão, não tem por que ela existir. E aí, para Weber, existem 3 tipos de organização. Existe uma organização tradicional, uma carismática e a burocrática. A gente vai entender cada uma delas. Na organização tradicional, né, aí é que ele está colocando a organização como uma sociedade ou como pessoas, né, e coloca isso como uma forma de autoridade, ou seja, autoridade no sentido de poder. Na sociedade tradicional, a autoridade é patriarca, ou seja, as pessoas elas aceitam as ordens por respeito ao superior. Então, por exemplo, vocês aceitam as ordens dos pais de vocês, dos avós de vocês, pelo respeito, né? Pelo clã, pela família, né? Então, ela não é racional. Então, por exemplo, se sua mãe disser para você não vai, você não vai. Você não tem o que questionar, né? Você não, eu não diria por medo, mas por respeito, né? Você obedece, né? Na sociedade tradicional, você respeita e obedece às ordens e procedimentos por respeito, né? Por respeito ao superior. Então, nesse tipo de autoridade tradicional, as ordens, né, é transmitida por herança, as ordens são pessoais
e são arbitrárias. Elas não têm razão de ser, na maioria das vezes, não tem razão de ser, e até às vezes tem, mas elas são arbitrárias. Elas não têm um quê de questionamento, não tem um quê de democracia, né? Não tem. Você obedece, você simplesmente obedece por você respeito, né? É aquela figura lá do líder, né? Do líder, né? Você respeita, né? Porque você aceita, né? Você simplesmente decide seguir. Na carismática, o tipo da autoridade, a característica, ela é personalística. Então, ela é uma autoridade que ela é conferida àquela pessoa, a personalidade daquela pessoa. Então, você aceita as ordens daquela autoridade por influência daquela personalidade. Então, por exemplo, se você acredita numa determinada pessoa, num padre, ou então um influenciador digital, né? Você segue aquilo porque você acredita na personalidade daquela pessoa, você acredita que realmente aquela pessoa está fazendo aquela coisa certa. Não há uma base racional, há uma base afetiva, né? Afetiva. Então, é um tipo de autoridade que ela é instável, né? Não é delegável e não tem racionalidade. Você aceita porque você acredita, né, no carisma daquela pessoa, você acredita na personalidade daquela pessoa, mas é uma autoridade totalmente instável porque, de certa forma, ela não tem controle sobre você, ela não delega, né? Ela não está delegando. Você aceita porque você acredita naquele líder religioso, naquele grupo revolucionário, né? Você acredita nos ideais, né? No que aquela autoridade está propondo para você. E existe a autoridade racional, legal, burocrática, que é aquela autoridade em que você aceita, porque você aceita as normas, né? As ordens, porque você concorda com as normas, você concorda com os procedimentos, você concorda com as leis, né? Nessa sociedade, ela é formada basicamente por normas impessoais, ou seja, são normas que são aplicadas a todas as pessoas, e não de uma forma pessoal, ou seja, é porque fulano é preto que ele vai ser mais bonito do que quem é branco, ou que porque fulano, né, fulano tem isso, no mesmo grupo social, por exemplo, vocês estão aqui, quer dizer que por fulano tem uma certa característica, ele vai ser mais beneficiado que o outro. Não, as regras elas são impessoais, né? Você não beneficia uma pessoa dentro das mesmas condições do grupo, né? Então, as pessoas seguem esse tipo de sociedade porque elas creem, né? Elas creem na obediência das normas e não ao superior. Então, nesse modelo aqui burocrático, legal, você aceita essa autoridade porque você acredita nas normas e não no superior, né? Você acredita na justiça da lei, né? Você acredita na justiça, né, de que aquilo. Aí volta ao exemplo lá da frequência, né? A frequência é um exemplo de ordem legal, né? Burocrática, né? Vocês não seguem a frequência porque vocês me acham carismático ou porque vocês me veem como um clã da família de vocês, né? Uma ordem patriarcal. Não, vocês obedecem a questão da frequência porque é uma questão de norma, né? Uma questão de norma. É uma questão impessoal. Todos têm que cumprir a frequência, né? Então, vocês cumprem porque vocês aceitam as ordens, porque vocês concordam com essa norma. E aí tem uns exemplos, né? Da tradicional, você tem o clã e a família. Na carismática, você tem grupos revolucionários, né? Influenciadores, pastores, líderes religiosos, né? E o burocrático, você tem grandes empresas, instituições, escolas, né?
né? Vão formar essa autoridade burocrática. E aí, a burocracia, as características da burocracia. A burocracia, ela é baseada no caráter legal das normas. Então, legal vem da legalidade, que vem de lei. As leis, elas são formadas, a gente vai, no caso vocês, né, irão estudar isso no próximo ano na disciplina de legislação. Mas só para entender o que é uma lei. Uma lei nada mais é do que uma disposição, né, que é posta pela sociedade e que é aceita pela sociedade e que é elaborada pelos membros legitimamente eleitos da sociedade. Então, quem forma as leis? São os representantes da sociedade. Quem são os representantes da sociedade? É o poder legislativo, né? Nós no nosso país, na nossa democracia, nós temos 3 esferas do poder legislativo. A nível federal, nós temos o Congresso Nacional, que é formado pelos senadores e pelos deputados. São eles que fazem a maioria das leis federais, né? A nível estadual, nós temos os deputados estaduais, eles que fazem as leis no âmbito estadual. E no âmbito municipal, nós temos os vereadores, eles que criam as leis do município. E a burocracia é formada por essas leis, né? Formada por essas normas que vão ditar os procedimentos, né? É baseado também no caráter formal da comunicação, ou seja, nada de pessoalidade, né? Quando a língua é escrita de uma forma formal, subtende que todas as pessoas, a maioria das pessoas vão entender, né? Por exemplo, imagina aí para vocês, se eu mandasse um aviso para vocês e colocasse assim, TEGD. Vocês iam entender o que significa TLGD? TLGD, vocês iam entender o que significa TLGD? Assim, depende. Depende, né? Nas gírias do WhatsApp, TLGD, tô ligado. Tá ligado, né? Você, né? VC, isso não quer dizer que isso esteja errado, né? Não esteja errado, mas eu, como professor, como vou utilizar, por mais que o meu celular me faça raiva às vezes, né? Me faz raiva às vezes, não, me faz raiva direto o corretor, que eu escrevo as coisas, ele escreve errado. Aí eu coloco uma coisa, digito uma coisa, aí digita outra, né? É cheio de coisas erradas, mas eu tento e prezo pela comunicação formal, para que todos entendam, né, o que está sendo transmitido, né? Para que não tenha ruídos, né, na linguagem. Então, a comunicação formal é um aspecto da burocracia. Veja que a burocracia está até nisso, na forma como você fala, na forma como você transmite. Nas empresas, por exemplo, você vai ligar para um telemarketing, para um serviço de atendimento. Você tem todo um script daquele atendimento, né? Então, você tem um passo a passo, né? Existe um roteiro para aquele cliente ser atendido, né? Isso a gente pode ser colocado em vários tipos de organização, né? Tem a forma correta de você fazer o atendimento, você fazer a comunicação, né? Até a questão de você se vestir, o tom de voz, tudo isso, né, tá ligado em um aspecto burocrático, dependendo da norma, né, e da instituição, da empresa em si, né? A divisão do trabalho também é considerado como algo da burocracia, né? Essa divisão do trabalho, o Weber pegou lá de Taylor, tá certo? Quem primeiro propôs a divisão do trabalho foi Taylor, mas aí Weber, né, viu que isso era algo bom para a organização e estruturação da empresa em si e colocou na teoria dele. A impessoalidade no relacionamento, isso é muito importante para a burocracia, ou seja, você tem raiva de fulano, né?
vamos dizer o seguinte, que eu tenho raiva de Caroline, eu como professor. Tenho raiva de Caroline porque ela me disse, ela me distratou, Caroline, né? Um exemplo, né? Jamais, né, Caroline? Você ia fazer isso comigo. Mas dizer que Caroline tivesse dito alguma coisa horrível para mim. E aí, só porque ela disse, eu ia colocar um 0 na nota dela, né? Lógico que eu não ia fazer isso. Por quê? Porque existem padrões, né? Existem métodos, por exemplo, a nota, é formar minha nota. Tem um critério racional para aquela nota, né? Se ela fez as atividades, se ela fez as atividades no prazo, se ela fez a avaliação, não tem por que eu descontar a nota só porque ela disse aquilo para mim, né? Então, eu não posso tratar com pessoalidade um relacionamento baseado em características pessoais. Eu tenho que ter uma racionalidade, né, nos procedimentos, no relacionamento, né, para que não haja essas figuras. Eu falei do aspecto negativo, mas também tem um aspecto também positivo. Por exemplo, vamos dizer que Caroline fosse a minha irmã, ou a minha irmã, ou a minha prima, né? E aí eu favorecesse ela, né? Eu, por exemplo, passasse as respostas da prova para ela, né? Eu estaria favorecendo o relacionamento com ela. Então, isso, de certa forma, seria injusto com os demais. Então, assim, essa impessoalidade do relacionamento, ela é extremamente importante nas organizações, porque ela traz aquele senso de justiça. Lembra que a burocracia, ela existe justamente para sanar as injustiças que haviam, né, depois da Revolução Industrial. Então, a burocracia, ela é necessária justamente para a gente, né, para ter esse senso de justiça, né, para que tudo seja de forma padronizada. E aí, outro aspecto também da burocracia é a hierarquização da autoridade. Então, dentro das empresas, nós temos graus maiores ou menores da autoridade. Lembra lá da pirâmide, né? Onde nós temos o nível estratégico, o tático e o operacional. Então, quem está no topo da pirâmide, a alta cúpula da administração, ela manda mais do que quem está lá embaixo, né? Quem está lá no nível hierárquico, né? Quem está lá no operário. E aí, nós temos rotinas e procedimentos claros, né? Você tem as pessoas, elas são tratadas de acordo com a competência técnica que elas têm, com o mérito delas, né? Então, fulano conseguiu isso porque ele passou no teste, ou porque ele teve a promoção, porque ele se esforçou, porque ele teve um mérito. Ele teve competência técnica para assumir aquilo, para conquistar aquilo, e não por uma questão pessoal, né? Então, na burocracia, você tem essas competências, a questão do mérito. Você tem a especialização, ou seja, você tem aquele grau de conhecimento. Guilherme colocou, é possível o dono de uma empresa não administrar o negócio? É possível, né? E a maioria das empresas trabalha. Alguns chefes, né, colocam nas mãos do nível tático, né? Eles mandam na empresa, mas você tem, né, um nível intermediário que meio que comanda, né? Você meio que terceiriza, né, o comando e só acompanha de vez em quando, né, para ver se as coisas, né, estão indo de acordo com o que está previsto, né? E aí, a burocracia é prevista na previsibilidade. Pensa aí, ontem, quem imaginar que o WhatsApp ia cair? E aí, como é que vocês vão ter acesso às avaliações, né? Então, você sempre manda as avaliações pelo WhatsApp. Como é que vocês iam ter acesso às avaliações? Imagine aí, ontem, se tivesse programado aula. Não teria aula, né? Porque, assim, eu sempre envio os links das aulas por e-mail, né? Inclusive, eu esqueci de mandar esse link da aula de hoje por e-mail, né? Mas próxima semana eu vou voltar a enviar para os e-mails. Mas eu coloquei as avaliações na plataforma, né? Quem
quem viu, acho que alguns devem ter visto, né? Acessado a avaliação de introdução na plataforma, né? Quem não manda o quê? Não entendi, Guilherme. Quem não manda o quê? Não estou entendendo. Como o senhor disse, manda pelo e-mail. Aí imagina se tivesse aula de algum outro professor e não tivesse o mandar para ele e-mail, não pudesse, ia ficar sem aula, né? Ia ficar sem aula, exatamente, né? Que não estava previsto. Quem imaginar, né? Então, é necessário ter um plano de contingência, né? É necessário ter uma previsibilidade, né? E aí, ó, é tão interessante, a gente vai ver, a última teoria é a teoria da contingência. Depois a gente vai estudar ela. Contingência, vocês sabem o que é, né? O que são contingências? Lidar com situações inesperadas. Exatamente. Situações inesperadas. Então, é necessário que você meio que tenha... espere o inesperado, né? É meio até incongruente Esperar dizer pelo essa frase. para poder se preparar. Esperar ter um plano B, né? Ter um plano B. Então, assim, o WhatsApp não está funcionando. Era para a gente ter um grupo em outra plataforma. Ou no Telegram, ou então em outro aplicativo, porque imagina aí, se não existisse mais o WhatsApp, né? Como é que ia ser as organizações? Muitas empresas perderam dinheiro ontem. A gente está falando de aula. O próprio Mark, o bilionário, perdeu 6 bilhões de reais. Reais não, dólares, né? 6 bilhões, né? Mas ele foi por causa da bolsa, né? Mas o quanto de empresas pequenas que vendem pelo WhatsApp, pelo Instagram, quantas pessoas deixaram de vender ontem, né? Quantas pessoas ficaram sem vendas porque não tem outro meio de se comunicar com os seus clientes, né? Quantas pessoas ficaram sem vender ontem por conta do WhatsApp? Milhares, né? Milhares, milhões de pessoas, milhares de negócios onde ficaram parados porque não tinha como se comunicar, né? As pessoas... E antes do WhatsApp, como é que as pessoas se comunicavam, né? Como é? Ontem eu fiz uma coisa que eu nunca mais tinha feito, que era utilizar o telefone para ligar. Fazia muito tempo que eu não utilizava o telefone para ligar, para fazer uma ligação da operadora. Anos não vou dizer anos, mas fazia muito tempo que eu não fazia isso, de ligar para a pessoa, né? E aí, as consequências previstas: previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos funcionários, né? Então, o que é que eu espero, né? Através da burocracia? Ter uma previsibilidade, né, do comportamento humano, né? Para que as pessoas ajam com um determinado padrão, né? Um comportamento esperado. Ter uma padronização do desempenho dos funcionários, né? E o objetivo disso é resolver aquele problema, né? Da eficiência, né? Resolver a máxima eficiência da organização. Isso para a organização formal, né? Isso tudo para a organização formal, que é aquela organização onde você tem os objetivos, os procedimentos. E a organização informal, aquela empresa informal, aonde fica, né? Aonde fica, né? Ela não fica, né? Não tem como você colocar a burocracia naquela organização feita por pessoas, né? Exemplo, aquele grupo de amigos, né, que você tem dentro da organização, né? Pessoas que, de certa forma, agem por amizade, né? Porque acreditam. Não fica, né? Não tem como você organizar a burocracia nas organizações informais. E aí, a gente tem o lado negativo da burocracia, né? Que seria a apreciação crítica, que é o lado negativo, né, da burocracia, que é exatamente o que a gente chama de disfunções da burocracia,
que é exatamente ela é feita pelo excesso da burocracia, né? Então, quando você tem... são as causas negativas da burocracia. Então, o que a burocracia causa de ruim? Ela internaliza o apego às normas e procedimentos, né? Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp pode ser considerado como um grau de burocracia. A gente se acostumou com o WhatsApp para tudo, né? A gente se acostumou com isso, né? É só mandar mensagem pelo WhatsApp. De certa forma, é um grau de burocracia. Se eu só mando mensagem para vocês pelo WhatsApp, eu estou seguindo a norma, né? Excesso de formalismo e papelório, né? Resistência às mudanças. O Meet, por exemplo, aí, ó. Vocês falando, o Meet tá dando pau. Mas é uma norma, um procedimento. Todo mundo se acostumou a utilizar o Meet. Para mudar para outro aplicativo daqui que as pessoas se organizem, saibam mexer na outra plataforma, sabe onde mexe as coisas, leva tempo. Leva uma curva de aprendizado, né? E quando você está acostumado com a norma, para você mudar para outra, causa resistência, né? Principalmente se for uma norma antiga, né? Até que você se acostume com o novo padrão, né? Você vai ter uma resistência. Despersonalização do relacionamento. Então, quando, de certa forma, as pessoas se tornam robôs, né? Se torna, de certa forma, agem de uma forma mecânica, né? As relações, né, burocráticas se tornam meio que sem relacionamento, sem afeição, né? Porque as pessoas agem, né, de forma mecânica, né? De forma formal demais. O excesso de formalismo, né? Ele traz essa despersonalização do relacionamento. A categorização do relacionamento é dada apenas por aspectos profissionais, né? No caso da burocracia, levada às organizações. Você tem uma super conformidade às rotinas, porque as rotinas elas são as mesmas, então você não tem mudança, as pessoas já estão conformadas, já estão acomodadas de certa forma às rotinas e procedimentos. E a exibição, né, de sinais de autoridade, né? Quando você burocratiza demais, de certa forma, o excesso de burocracia traz uma disfunção, ou seja, você cria o autoritarismo, né? E a burocracia, ela causa dificuldades no atendimento dos clientes, justamente porque você cria padrões, você cria normas, você cria instrumentos demais. E esses instrumentos, esses papéis, né, que vocês falaram no início da aula, eles acabam meio que dificultando no atendimento, né, das pessoas. E tudo isso, juntando, causa o que a burocracia gostaria de fazer, que era a previsibilidade. Tudo isso, o excesso disso, causa imprevisibilidade do funcionário, né? O que aquela história, né, que eu falei no início da aula. O excesso da burocracia é que é ruim. A burocracia em si é boa, o excesso dela é que é ruim. E aí nós temos o modelo burocrático de Weber, né? O que foi que Weber propôs? Ele propôs o sistema burocrático através da exigência-controle, em que você tem as consequências previstas e as consequências imprevistas, né? Quando você tem as consequências previstas das normas, né, e procedimentos, você tem a previsibilidade do comportamento e isso leva a uma maior eficiência. Quando você tem as consequências imprevistas, que são ocasionadas pelas disfunções da burocracia, que a gente acabou de ver, isso causa ineficiência, né? Causa o contrário. Então, você tendo a burocracia adequada, você tem maior eficiência. Quando você tem a burocracia, o excesso da burocracia, você tem ineficiência. Então, burocracia no nível adequado, você tem maior eficiência. Excesso de burocracia, você tem ineficiência. E aí você tem os graus de burocracia que eu falei, né? Você tem desde a escassez, né? A de escassez, quanto você tem um excesso, né? Quando você tem
falta de burocracia, né? A escassez. Você tem falta de especialização, você tem bagunça e confusão. Quando você tem o nível adequado de burocracia, você tem a divisão do trabalho. Em excesso, você tem a superespecialização e hiperresponsabilidade. No nível onde falta burocracia, falta autoridade. No nível de hierarquia, no nível de burocracia adequado, você tem hierarquia. No nível com excesso de burocracia, você tem excesso de autoridade, de autocracia e imposição. No nível que falta burocracia, você tem liberdade excessiva. Quando você tem a burocracia adequada, você tem regras e regulamentos. E quando você tem excesso de burocracia, você tem ordem e disciplina. Quando você tem falta de burocracia, você tem ausência de documentos e tem informalidade. Quando você tem a burocracia adequada, você tem formalização das comunicações. E quando você tem o excesso da burocracia, você tem o excesso de papelório e de formalismo. Quando você tem a falta, né, de burocracia, a ênfase é dada nas pessoas. Quando você tem a burocracia adequada, a ênfase, no caso, é impessoal, ou seja, você tem a impessoalidade. E quando você tem um excesso de burocracia, a ênfase é no cargo. Sem burocracia, você tem um apadrinhamento. Quando você tem burocracia, você tem a seleção e promoção do pessoal. E o excesso de burocracia, você tem um excesso de exigência. Sem burocracia, você tem a desordem. Com excesso de burocracia, você tem alta rigidez. E com a burocracia adequada, você tem a eficiência. Então, é o que eu falei, né? Tudo tem que ser no grau certo, né? Burocracia demais é ruim, burocracia de menos é ruim, né? O adequado é você ter a burocracia no nível adequado. E aí as críticas a essa teoria, né? Então, a burocracia, ela traz excesso, né? Você tem um excesso de formalismo, você tem o mecanicismo e as limitações da teoria da máquina. Então, assim, o que é esse mecanicismo? As pessoas, elas agem de forma muito mecânica, ou seja, elas se acostumam aos padrões, né? É meio que, de certa forma, um robô, né? Você age de forma mecânica. Lembra, o exemplo que eu posso dar mais claro para vocês é, por exemplo, o atendimento de telemarketing, né? Você tem um script, né? Você tem um certo script e isso, de certa forma, coloca as pessoas como uma máquina, né? Coloca as pessoas como máquinas impessoais, né? Outra crítica, a burocracia, ela é conservadora, né? Você não tem uma certa resistência à mudança, né? As pessoas, elas, de certa forma, elas se apegam às normas e procedimentos e até que você mude, demora, né? Então, de certa forma, a burocracia, ela dá uma resistência às mudanças. E aí, a burocracia, ela é considerada um sistema fechado. Ou seja, é meio que as empresas e as organizações, as instituições, elas mesmo que se fecham na bolha e vão criando as suas procedimentos e regras de forma que quem está de fora meio que não tá ou tem que se adequar, né, àquelas normas. Ou seja, meio que quem está de fora fica meio alheio ao que está naquela bolha, né, aquele procedimento. A abordagem é descritiva e explicativa, ou seja, é algo mais descrito, não é algo prático, né? É mais explicativo e descritivo. Então, de certa forma, ela não resolveu o problema lá, porque veja o seguinte, a gente quer aumentar a eficiência, né? A eficiência, mas meio que a teoria burocrática, ela foi descritiva, ou seja, você tem que fazer isso, isso e isso. E explicou, né? Para fazer isso, você faz isso, isso e isso. Para você, por exemplo, aumentar a produtividade, você tem que fazer isso e isso. Mas não trouxe a prática, né? Não prescreveu, né? É descritivo e explicativo, mas não prescritivo. Não traz a prática de como as coisas devem ser feitas. Elas só descrevem, né? Explicam, mas não
não colocam, né, não apresentam como chegar, né, não explica os caminhos, né, a prática, não mostra exemplos práticos, né, meio que só descreve e prescreve. E aí você tem muitas críticas, né, multivariadas à burocracia. Falam que a burocracia é algo ruim, né, algo que só traz custos, né. Na realidade, é o excesso de burocracia que é ruim, mas quando você escuta, por tantas pessoas verem a maioria das empresas e grandes empresas, principalmente as empresas públicas, utilizarem um grau de burocracia maior, justamente pela questão da impessoalidade, acabam que os funcionários meio que se apegam a essas normas. E aí, a burocracia, que até então foi feita para resolver um problema, ela se torna uma coisa ruim e que só gera ineficiência, né? As pessoas se pegam demais aos procedimentos de forma que isso ocasiona algo ruim, né? Então, a burocracia, de certa forma, ela se torna um imaginário, né, generalizado como uma coisa ruim. E vocês viram hoje que não é bem assim, né? Um pouco de burocracia, né, o nível adequado de burocracia, ela é essencial a qualquer tipo de empresa. Desde o Facebook, o WhatsApp, em qualquer nível, né, qualquer nível de relação humana, a burocracia é necessária. Né? Então, é isso, né? E aí tem um estudo de casos, mas a gente não vai ver, né? E a próxima aula a gente vai estudar a teoria estruturalista.